Olá, seja bem-vindo ao Filtrandamente, o seu canal de conhecimento filtrado. Se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber avisos de novos vídeos. Um abraço e bons estudos! Capítulo 7 – Dominando a ressonância nos relacionamentos. A profunda sensação de contato e aconchego que é evocada pela experiência do lar e pela presença de alguém que vem de nosso lar ou com quem criamos um lar reflete uma espécie de correspondência, uma ressonância generalizada entre o que está dentro de nós e o que está fora de nós, entre o passado e o presente, entre o que nós fomos, o que nós somos e o que nós queremos ser. Stephen A. Mitchell. Se estiverem lendo esse livro de modo contínuo, você perceberá que avançamos alguns estágios no processo de transformação. Primeiro, chegamos a uma ideia geral das frequências e do modo como sua percepção está se acelerando. Em seguida, vimos o que poderia bloquear ou distorcer sua sensibilidade e como evitar isso. Depois, nós nos concentramos em encontrar sua frequência original e nos dedicamos a desenvolver sua sensibilidade consciente. Agora passaremos a outra fase. Vamos aplicar os princípios da sensibilidade e da frequência a algumas áreas importantes da vida. A primeira delas é a dos relacionamentos, pois parece que tudo o que fazemos, até a meditação, se baseia na relação. Além da relação com pessoas e animais, temos relação com tudo, com nosso dinheiro, nosso carro, nosso corpo e com o divino. Ter relacionamentos pessoais maravilhosos, daqueles que poderíamos classificar até como almas gêmeas ou família espiritual, é o mais idealista de nossos sonhos. O que pode ser mais gratificante do que estar em sintonia com alguém? Ou trabalhar junto em harmonia, adivinhando as necessidades um do outro? É um regozijo primal auxiliar na cura de alguém ou oferecer ajuda quando ela é necessária. Mas nossos relacionamentos cotidianos também podem deixar-nos péssimos, trazendo-nos as mais difíceis tribulações e traumas. O que fazer? Como tudo mais, os relacionamentos são vibracionais, de modo que saber trabalhar com os princípios da frequência pode transformar interações problemáticas em verdadeiras dádivas do espírito. Quem povoa o seu mundo? Olhe à sua volta. Que tipo de gente são seus amigos, colegas de trabalho e pessoas mais íntimas? Se você tiver sorte, eles são confiáveis, afetuosos e atenciosos. Têm tempo para você e querem o melhor para você. Eles fazem tantas concessões pelo relacionamento quanto você mesmo faz, além de ser flexíveis, comunicativos, produtivos e solícitos. Por outro lado, você pode estar cercado de pessoas que são vítimas magoadas, sanguessugas, cruéis, pouco comunicativas ou dominadoras, passivo-agressivas. Há uma razão para que seu mundo tenha as pessoas que tem. Todos os relacionamentos, mesmo os que parecem difíceis, são dádivas da alma para nos ajudar a encontrar bloqueios, talentos e novos rumos que não poderíamos descobrir sozinhos. Algumas pessoas podem compartilhar nossos interesses e reafirmar nossos talentos, ajudando-nos a cultivar a confiança. Outras são catalisadoras que nos ajudam a aprender lições de vida. Outras nos apresentam a novas ideias e potenciais. Outras ainda podem estar conosco simplesmente pela alegria, porque as almas gostam de estar juntas. Os relacionamentos problemáticos existem para nos ajudar e nos libertar de hábitos emocionais prejudiciais. O amor é o nosso verdadeiro destino. Não descobrimos o sentido da vida sozinhos. Nós o descobrimos com alguém. Thomas Merton. Os relacionamentos são um caminho para a transformação. Os relacionamentos aceleram o processo de transformação porque nos ajudam a nos ver.
tanto os traços positivos quanto os bloqueios, mais rápido e claramente. É difícil evitar a emergência de questões nucleares e o crescimento no ambiente energeticamente amplificado que decorre de combinação dos campos vibratórios das pessoas. Nessa ressonância intensificada, é possível depurar mais depressa os hábitos emocionais prejudiciais e descobrir novos aspectos de identidade, o que, por sua vez, nos expande. Logo nos vemos como um ser muito maior, mais complexo. Os efeitos do amor e do medo nos são imediatamente telegrafados nos relacionamentos, de modo que é fácil testar bem depressa o que funciona e o que não funciona quando se trata de levar mais alma para a vida. E os relacionamentos nos impelem para além da ideia de que só nós temos certos problemas, de que só nós temos certo potencial, o que contribui para que cultivemos a empatia. Vemos que tudo aquilo que vivemos pode ser vivido por todos e vice-versa, e isso nos dá força. Se nosso ego tivesse a última palavra, ficaremos presos à visão limitada que afirma eu sou eu, você é você, e nunca nos igualaremos. Só que estamos nos transformando agora, e isso significa que podemos nos ver como seres vibratórios feitos de energia e saber que nós e os demais são campos de percepção que se interpenetram. Podemos realmente entender que todos compartilhamos tudo, sabemos uns dos outros, apoiamos reciprocamente nossa existência e evoluímos em conjunto, jamais sozinhos. Embora pareça complexo, agora também é possível sentir a elegância da simplicidade de nossa inter-relação. Na essência, todas as nossas frequências originais acabam por fundir-se em uma só frequência original. Todos vibramos conforme a frequência universal do amor. Quando intuímos um relacionamento, percebemos que pertencemos a um único campo relacional que contém a mescla das histórias, talentos e potenciais de ambas as pessoas. Esse campo se torna uma espécie de guia, e assim que conseguirmos fundir-nos com ele, somos capazes de aceitar a sabedoria e as características naturais do relacionamento, suas lições de vida e seu destino como parte da vida. Portanto, além de conhecer-nos como indivíduo, estamos a caminho de conhecer-nos como a consciência do relacionamento. Começa a ocorrer-nos que somos tanto um eu individual quanto um eu coletivo. Por fim, à medida que se aprendemos a incluir mais gente em nosso manancial de relacionamentos, atravessemos as escalas da identidade, no sentido indivíduo, um relacionamento, uma família, uma organização, uma nação, a humanidade e assim até as dimensões superiores não físicas, quando todos participam de um estado unificado e o eu se torna percepção pura. A frequência das pessoas de sua vida combina com a sua. Independentemente de nossos relacionamentos fluírem em sincronia perfeita ou serem emocionalmente perturbados, a razão é sempre o fato de a outra pessoa ter um padrão de frequência semelhante ao seu. A frequência das pessoas que estão em nosso mundo combina com a nossa. Se alguém aparece na vida de uma pessoa e seu observador interior a percebe, existe uma vibração pessoal comum. Se ela acontecer no mundo dessa pessoa, a pessoa acontece no dela. Criam-se mutantemente para um fim comum. Evidentemente, ninguém é idêntico a ninguém, mas ambos têm frequências parecidas. Quando se reúnem, seus campos pessoais se fundem e nasce o campo de um relacionamento. Esse campo, então, dá origem à sua experiência como dupla, dando-lhes recursos comuns como energia, sabedoria, de experiências passadas e acesso a novos talentos. Graças a isso, é possível saber coisas que o outro sabe por osmose. É interessante que as pessoas que possuem padrões vibratórios extremamente diferentes e pouco em comum não ocorram nas realidades umas da outra. Nós não atraímos o que queremos, mas sim o que somos. James Lane Allen.
Esse processo de correspondência costuma gerar confusão, porque 1. Pode ser consciente ou inconsciente, e 2. Os parceiros muitas vezes põem para fora lados opostos da mesma questão, e não vem o problema mais profundo que têm em comum. É ótimo constatar que nos parecemos com as pessoas a que admiramos, mas talvez não seja fácil admitir que temos algo em comum com as pessoas que nos irritam ou intimidam. Em todo relacionamento, a cada momento, a voz do campo do relacionamento aborda um tema em ambas as pessoas. Se um dos parceiros precisa viajar a trabalho e ficar fora durante um mês, e o outro se queixa de estar sendo abandonado, a verdade é que ambos precisam de espaço e independência. Se os parceiros discordam, cada um precisa perceber que o outro está expressando preocupações que importam a ambos. Não é possível falar com o parceiro de coisas que só dizem respeito a ele. Cada observação sobre o outro é uma observação sobre ambos. Descobrir as mensagens que vêm do campo do relacionamento e reconhecer as questões comuns da parceria, sejam positivas ou negativas, são boa parte daquilo que é usar os relacionamentos para a transformação. Descubra como e por que você se conecta com outros seres humanos. Para que os relacionamentos evoluam para um nível mais alto e para que valorizemos uns aos outros como devemos, precisamos entender o grande amor que subjaz as razões por que nos conectamos e a dinâmica energética do modo como nos conectamos. A popular lei da atração afirma que igual atrai igual, mas então há o antigo ditado que diz: os opostos se atraem. Sejamos mais precisos acerca de que acontece energeticamente para originar os relacionamentos. Estabelecemos a frequência de um campo pessoal. A energia que enche o espaço ao nosso redor, ela é radiância da vibração pessoal. Ela pode ser uma vibração baixa ou a alta vibração de nossa frequência original. Seja como for, as pessoas que têm frequências semelhantes simplesmente surgem ou aparecem em nosso campo e voltam a dissolver-se nele, em resposta a uma necessidade ou curiosidade mútua. Evidentemente, aparecemos no campo delas, do mesmo modo. Analisaremos mais detalhadamente a dinâmica mais profunda da atração no capítulo 9, mas por enquanto vamos pensar na atração como um tipo de frequência em comum. Nós, na verdade, não atraímos as pessoas como um imã atrai limalhas de ferro. Quando as almas têm ressonância natural, elas simplesmente aparecem uma para a outra. Quando a ressonância muda, elas desaparecem. Os relacionamentos sempre se criam e se dissolvem mutuamente. Uma pessoa pode intencionalmente tentar atrair alguém, fazer uma lista de desejos e aplicar estratégias diversas, mas é possível que esteja pensando em fazê-lo porque sua alma quer, e isso já está em andamento nos reinos interiores. Podemos ter certeza de que se nossa alma quiser que alguém apareça, isso vai acontecer. Se estiver na hora de encontrarmos o parceiro da vida, ou de um número de clientes de uma empresa aumentar, as almas cuidarão disso. E sim, nos livrar dos hábitos emocionais prejudiciais, reconhecer os desejos e usar um foco mental emocional alinhado contribui para simplificar o processo de materialização. Mas o universo também é verdade. Se a alma não precisar de uma conexão, não há afirmação positiva que a faça acontecer. Centenas de caminhos pelo mundo são mais fáceis que o amor. Mas quer mais facilidade? Mary Oliver. Se sentirmos muita atração ou animação por uma pessoa, não importa que ela seja amante, mestre ou um novo amigo, é porque os dois querem realmente eliminar bloqueios e reafirmar semelhanças. Nós achamos que quando a frequência de alguém corresponde a nossas metas e às nossas boas qualidades, trata-se de um caso em que igual atrai igual. Porém, quando a frequência de alguém corresponde às nossas vibrações negativas, reprimidas, ou quando essa pessoa põe para fora o outro lado de uma polaridade na qual estamos presos, pensamos que a questão é de atração de opostos.
Muitas vezes o forte magnetismo sexual animal nos primeiros estágios de um romance é causado pela adrenalina. Na verdade, os parceiros estão amedrontando um ao outro, porque cada um representa inconscientemente a pessoa que magoou o outro no passado. Antes se dizia que uma pessoa hiperativa poderia atrair seu oposto, alguém que tivesse a solidez e a imobilidade de uma rocha e que cada um faria sua parte, a metade da polaridade, e equilibraria o outro. Hoje ambos precisamos ser equilibrados interiormente, capazes tanto de atividade e tranquilidade para transformar nossos relacionamentos. Se nos sentimos atraídos pelo dinamismo de um amor, provavelmente estamos prontos para expandir nossa expressão pessoal. Caso alguém se ligue na generosidade de um líder diante dos menos favorecidos, pode estar curando a mágoa por uma negligência do passado. Nos relacionamentos abusivos, ambas as partes são vítimas e dominadoras. As almas estão dramatizando um padrão para torná-lo consciente, a fim de poder saná-lo e reabrir os seus corações. Experimente isso. Prepare-se para receber as pessoas que deseja. 1. Caso esteja pensando em encontrar novas pessoas de uma vibração mais alta ou esteja preparado para um novo parceiro de vida, um novo sócio ou mais clientes no trabalho, é sinal de que sua alma está começando a orquestrar uma fase de crescimento. Se estiver pensando nessas coisas, é porque elas estão dando os primeiros passos para tornar-se realidade. Você não tem que fazê-las acontecer, basta relaxar e deixar fluí-las. 2. Intua as características que definem o tipo de relacionamento que você deseja. Como flui a energia? Como funciona a sensibilidade mútua? Quanto o processo de comunicação é sincero e fácil? Quanta alegria sentem os dois corpos quando estão juntos? Imagine tudo isso com a maior riqueza possível de detalhes táteis e sensoriais. Certifique-se de que a vibração ou tônica do relacionamento de fato é o seu novo nível de vibração. É o que você está estabelecendo como frequência unificadora do seu campo pessoal mais atualizado. Seja quem for, a pessoa ou pessoas coincidem com as frequências e está pronta a torná-la como sua nova realidade também. Relaxe e convide-as a aparecer, sabendo que isso está se tornando um fato. Espere com alegria. 3. Agora irradie ativamente a frequência do seu novo nível de vibração. Você pode inclusive imaginar que acima da sua cabeça existe um farol que projeta uma luz incessantemente, transmitindo sua frequência a todos os lugares, dia e noite. Ele está aí para tranquilizar você de que as pessoas o encontrarão rapidamente e, uma vez ativado, continuará irradiando e transmitindo energia para fora, mantendo clara a vibração do seu campo pessoal. Quando seus relacionamentos ressoam o medo. O medo subconsciente pode ressoar por seu campo e dar ensejo a pessoas movidas pelo medo, com a mesma facilidade com que sua frequência original pode materializar almas gêmeas afetuosas. Quando compartilhar percepções equivocadas e hábitos emocionais prejudiciais, as pessoas sanam o equívoco de seus hábitos, entrando em contato com outras que têm as mesmas contrações subjacentes. Você não está sendo castigado por ter gente problemática em sua vida. Está ganhando uma oportunidade de transformar-se rapidamente. Os relacionamentos podem perder a harmonia de muitas maneiras. Os egos temerosos podem azedar a interação, provocar sofrimentos e separar as pessoas. Se as duas estão atraídas quando estão a sós, o padrão se amplifica até chegar a um ponto em que se torna palpável quando eles estão juntos. E aí é comum que ambas resistam, projetando o que não querem ver uma na outra e dando margem à culpa, à punição e à rejeição. Caso esteja envolvido em relacionamentos problemáticos, a razão pode ser qualquer uma das seguintes. 1. Ambos estão adotando subsequentemente os padrões emocionais não verbais do sonar, da infância no que se refere ao modo como os pais agiam com o outro e com eles.
tomando esses padrões como instruções aplicáveis a todos os relacionamentos. Ligamos o piloto automático e reagimos sem perceber o que é verdadeiro no presente. Nossa alma nos traz pessoas que têm o mesmo padrão subjacente e se alternam conosco no papel de vítimas ou de dominador. A mãe era cruel com o pai e a pessoa acabou se tornando a queridinha dele. Agora não pestaneja em roubar os homens das outras ou elas os seus. Ou a mãe sufocava o filho com um amor carente porque o pai não tinha tempo para ela. Agora esse filho não consegue assumir um compromisso com mulher nenhuma. Ou se faz, elas o dominam ou não podem assumir um compromisso com ele. Ou então um dos pais morreu ou foi embora quando a pessoa era criança e agora ela sente raiva dos parceiros quando percebe que eles precisam ter seu próprio espaço. Os deixa ou é abandonado por eles. 2. Ambos estão fixados numa postura emocional ou mental que interfere com a plena expressão da alma. A alma de uma pessoa lhe traz alguém que repete ou questiona os pontos de vista de um modo que ajuda a vê-los. Ela se especializou numa visão científica e agora a usa para explicar tudo o que aconteceu em seu mundo. E então encontra alguém que acha que a ciência é limitada e que ser artístico e deixar as coisas correrem é melhor. Ou transformou sua casa e jardim num belo refúgio do caos do mundo. Aí seus novos vizinhos fazem um barulho louco, fumam sem parar no pátio e estacionam carros caindo aos pedaços na sua porta. Ou alguém quase morreu afogado num acidente de barco quando era criança. E sua alma lhe traz uma pessoa que ama a praia, adora velejar e nadar. 3. Um dos dois ou ambos tem karma, coisas não resolvidas do passado. Uma pessoa fez alguma coisa num passado longínquo que deseja reparar e entender. Ou entra num relacionamento que lhe permite representar inconscientemente uma situação em que agiu com avareza, mas agora quer ser generoso. Ou permite que outra pessoa repare com ela um delito do passado. Em outra vida ou na infância, uma pessoa roubou o patrão. Agora seu pai a exclui do testamento. Numa outra época, uma pessoa morreu jovem, deixando a companheira sozinha com filhos pequenos. Agora, em vez de abandonar sua difícil parceira, fica e lida com ela e com seus enteados problemáticos por muito mais tempo do que qualquer pessoa em sã consciência faria. Um relacionamento kármico, a princípio, é automático e hipnótico. Depois, ele costuma dar a impressão de que estamos num túnel. Não conseguimos sair antes de chegar ao outro lado. Nós o escolhemos, queremos continuar com ele, só que não é tão gratificante quanto parecia. Quando ele acaba, balançamos a cabeça e nos perguntamos, mas afinal, o que foi que deu em mim? O encontro de duas personalidades é como o contrato entre duas substâncias químicas. Quando acontece alguma reação, ambas se transformam. Carl Jung. Quando seus relacionamentos mudam e terminam. Assim como dois campos pessoais que vibram da mesma forma, criam os relacionamentos. Estes mudam e muitas vezes terminam quando a vibração do campo de um dos participantes muda. Se a vibração de um campo mudar, como poderia, depois de um avanço espiritual, certas pessoas não poderão mais acontecer nesse campo, e a menos que elas tenham um avanço equiparável, provavelmente desaparecerão. Podemos não dar muita importância a isso dizendo, eles são chatos, ou por alguma razão deixaram de gostar de mim. Alguns amigos vão embora e outros surgem do nada. Quando um período kármico termina, a vibração do campo de uma das pessoas também muda instantaneamente, precipitando uma mudança súbita na forma do relacionamento. Meus pais mantiveram um casamento cheio de polarização e problemas de comunicação. Nenhum dos dois estavam particularmente feliz, mas o relacionamento tinha uma característica de karma, pois eles reparavam coisas um no outro simplesmente ficando juntos. Eu sempre senti que meu pai precisava ser leal à minha mãe e lhe dar muita liberdade, e que ela tinha de aceitar isso, perdoá-lo e ser generosa com ele.
Embora fosse um casamento muito tenso, acho que eles conseguiram um trabalho bastante bom, até que depois de 49 anos de convivência, minha mãe de repente resolveu se separar, aos 72 anos de idade. Não pude deixar de pensar, mas depois de 49 anos, por que agora? Porém, já vi muito isso em meu trabalho. Quando termina para a alma, está terminado. Não há como explicar por que tanto tempo. Talvez para a alma isso seja insignificante. Algum limite invisível é atingido e uma das pessoas sai da sintonia e da ressonância com o antigo padrão de vibração. Nesse momento, a realidade muda rapidamente para ambas. Em geral, aquela que sai avança depressa rumo ao seu destino. A ironia é que a outra pessoa tomou simultaneamente a mesma decisão de seguir em frente. Só que não percebe isso conscientemente e muitas vezes se sente vítima. Depois de trabalhar anos com a mulher, Ravi começou a seguir um caminho espiritual. Foi à Índia trabalhar com um guru, fez leituras sobre metafísica e nova física e ficou empolgado com o pensamento da vanguarda. A mulher continuou tradicional, com valores firmemente fixados na família, na segurança material e na cultura indiana. Embora respeitasse essas coisas, Ravi precisava ir além para descobrir uma nova identidade. Se minha mulher se interessasse por pelo menos algumas dessas coisas, talvez eu pudesse continuar tendo algo em comum com ela, resmungava ele. Mas ela achava que o foco espiritual dele era bobagem. A programação da cultura o mantinha preso a um papel, ao passo que sua frequência original o estava levando para um novo rumo, transformando-o num novo tipo de pessoa. A certa altura, ele não conseguiu mais suportar a divisão interior e deu entrada no divórcio, deixando toda a família perturbada e adquirindo uma fama nada invejável. O preço que teve de pagar pela evolução foi alto. Ele viu claramente que se não fizesse a mudança ia morrer. Todos estamos evoluindo e o reconhecimento dessas marcas de crescimento muitas vezes se evidencia mais na maneira como nossos relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, evoluem ou ficam estagnados. Quando a onda de uma das pessoas perde a sincronia com a do parceiro e entra numa frequência mais alta, isso é sentido de imediato. Se o relacionamento tiver sido relativamente inconsciente, a pessoa que foi deixada para trás pode ficar com raiva e tentar culpar, punir ou controlar a outra para forçá-la a voltar ao velho e cômodo padrão ou até agredi-la fisicamente. Se tiverem habituados e permanecerem em sua frequência original, os parceiros terão uma chance muito melhor de evoluir juntos. Eles podem trazer um mau alinhamento para a consciência falando sobre ele. Alguma coisa está diferente, algo mudou entre nós, o que é? Será que os termos de nosso contrato original, nossos sonhos e objetivos estão mudando? O que você quer agora? O que eu quero agora? Podemos ocupar juntos um novo campo que irradie uma vibração mais alta? Podemos renegociar e deixar nosso relacionamento se adaptar e expressar alguma forma nova que queira aparecer a partir da nossa nova vibração? Se um casamento, uma família, uma amizade ou uma relação comercial for fluida, afetiva e honesta, será possível ajustar a sua forma de maneira pacífica. Se os desígnios das almas perderem o alinhamento, o relacionamento pode se tornar outra coisa, assumindo uma forma que seja apropriada, passar de um casamento a uma amizade, por exemplo. Ou as pessoas podem facilmente afastar-se com gratidão para realidades totalmente diferentes. Realmente já não há nenhuma necessidade de se ficar arrasado nem furioso por causa de um fim de um relacionamento, tendo em vista que ambas as almas estão sempre envolvidas em determinar a forma do relacionamento. Se alguém foi rejeitado ou terminou um relacionamento, talvez se veja num período a sós, de volta ao palco do processo de transformação no qual deve deixar algumas coisas de lado, ficar sossegado e deixar que sua frequência original ressurja, trazendo novas ideias, motivações e contatos.
Lacey é uma mulher sofisticada e charmosa que estava acostumada a relacionamentos com homens que cuidavam de todas as suas necessidades. Se um relacionamento terminasse, ela nunca tinha problemas para encontrar outro homem. Porém, à medida que sua própria frequência aumentou, esse comportamento parou de funcionar. Ela não conseguiu mais encontrar um homem que lhe conviesse. Na verdade, sua alma estava lhe mostrando um padrão subjacente de bloqueio emocional que precisava ser sanado para que ela pudesse expressar livremente sua grande criatividade, que antes fora canalizada para levar os homens e fazer as coisas por ela. Para ela, ficar só era uma tortura da qual se queixava muito. Lacey estava obcecada por um novo relacionamento, mas envolveu-se num grupo de mulheres e por meio desse grupo aprendeu a meditar. Depois começou a frequentar um templo, assim chamado de Igreja da União. Aos poucos ela se acalmou e permitiu-se só ser. Esqueceu sua obsessão o suficiente para entrar num curso de pintura, descobriu que adorava pintar e um novo talento começou a surgir. Não muito tempo depois, conheceu por meio da igreja um homem completamente diferente, que era um parceiro em pé, de igualdade e defendia a expressão da sua alma. Estar só não significa que não tenhamos um relacionamento. Antes de mais nada, sempre estaremos na companhia de nós mesmos. E em segundo lugar, nossa alma nos dá o que precisamos, seja um relacionamento ou espaço. Quando temos um relacionamento, a tarefa é relacionar-nos com a alma da outra pessoa. Quando temos espaço, nos relacionamos com a própria alma e a presença do divino em todas as coisas. Podemos criar um relacionamento com a comida ou a televisão, ou por intermédio da imaginação com o nosso corpo de luz, o corpo físico ou seres não físicos. Podemos amar as pessoas que ainda não conhecemos e as que estão nos bastidores, dando-nos um espaço há muito necessário. O olho que vejo Deus é o mesmo que Deus me vê. Mestre Eckhart. Relacionar-se enquanto estamos numa fase do espaço pode parecer meio abstrato a princípio, mas praticamente a atenção plena e desfrutando da luz, do amor e da generosidade que estão em toda parte, nos refazemos e nos fortalecemos. Logo, virá uma fase de forma na qual os relacionamentos concretos, físicos, reaparecerão renovados. Portanto, quando estivermos sozinhos, devemos intuir o corpo, o mundo, os objetos e o ar e descobrir a frequência original de todos os lugares. Entremos em harmonia com ela. Criemos uma relação amorosa com pai e mãe ideal, o amante invisível, o melhor amigo invisível. Na verdade, é possível ser separado ou parar de estar em ressonância. Pertencemos a um campo unificado de seres que vibram da mesma forma que estamos vibrando. No fim, os mais caros relacionamentos poderão ser aqueles que temos com a nossa frequência original e nosso próximo nível do eu. Os relacionamentos também têm uma frequência original. Já que os relacionamentos são um esforço e uma ampliação dos traços e vibrações daqueles que dele participam, é lógico que quando duas pessoas estiverem em duas frequências originais ao mesmo tempo, a capacidade de amar do campo desse relacionamento se expanda muito além do que jamais poderíamos imaginar ser normal. Lembremos, frequência original é afeto, é sentir como amamos sentir e amar o modo como gostamos de amar. Quando ambos os parceiros estão em suas frequências originais, dificilmente importam as diferenças de personalidade, estilo e opinião. Eles querem gostar um do outro, entender um ao outro e estão sempre prontos a rir. É difícil se zangar com o bebê, por exemplo, quando ele está em meio a uma daqueles ataques espontâneos de riso, principalmente porque esse riso vem da frequência original, pura e cheia da alegria da criança. Ela é tão forte que praticamente a única coisa que se pode fazer é aderir a esse riso. Quando compartilhadas as frequências originais, são sempre assim.
Elas criam um denominador comum, como as nossas frequências originais são versões ligeiramente diferentes do amor. Elas são todas compatíveis, como as notas de um acorde. Nós todos estamos ligados por um tecido de conexão invisíveis. Esse tecido está em constante mudança e evolução. Esse campo é diretamente relacionado ao nosso comportamento e à nossa compreensão, sendo por eles influenciado. David Bohm. O campo de todo relacionamento tem uma frequência original que provém da fusão das frequências originais, ou corações, de ambas as pessoas. Quando o campo do seu relacionamento começa a ressoar conforme a frequência original, que lhe é própria, raramente a pessoa e o parceiro saem de sintonia, e o amor crescerá cada vez mais. A frequência original de um relacionamento é aquele estado de afeto mútuo em que conseguimos sentir a lucidez superior e compassiva da razão pela qual estamos juntos e nos sentimos seguros. Basta pensarmos na sensação que se instala quando ambos são afetuosos, autênticos e espontâneos. Como a interação flui? Quando o coração das pessoas está aberto, nenhum dos dois quer outra coisa senão ajudar um ao outro a se tornar uma pessoa melhor. Quando estamos na frequência original de um relacionamento, vemos claramente o processo de combinação de frequências. Conseguimos sentir os traços e questões específicos que estão sendo ativados entre os dois, e entender a dinâmica sutil do mundo como a cura e o processo de depuração provavelmente funcionarão, assim como a maneira como completam a expressão do destino um do outro. A empatia criada permite-nos tornar-nos mais telepáticos e clarevidentes, lendo a mente um do outro e pressentimos rumos e conhecimentos futuros. Os problemas superficiais podem às vezes nos levar a pensar que há incompatibilidade, literalmente incapazes de compaixão. Mas como buscamos a vibração da alma do outro e valorizamos a sensação que o relacionamento promove quando estamos em uma frequência original, o coração se abre e as ideias de incompatibilidade caem por terra. Se permanecermos em nossa frequência original, quando o outro temporariamente esquece a dele, será bem mais fácil sair da negatividade. À medida que com o tempo o medo for eliminado do campo comum do relacionamento, este se tornará cada vez mais uma experiência de alma por meio da alegria, da criatividade e do simples estar juntos. Nos relacionamentos românticos primários, o sexo pode desempenhar um papel importante, ajudando os parceiros a deixar de lado as reações baseadas no medo e a se recentrar em suas frequências originais. Ela pode ser um espaço sagrado no qual as preocupações superficiais do mundo são postas de lado e o importante estado de percepção do afeto, da confiança, do carinho e da brincadeira é reafirmado. A maioria de nós não consegue promover toda a depuração, equilíbrio e transformação só com a imaginação. Precisamos da experiência da saturação da alma para nos centrar fisicamente. O sexo é um dos meios de ter essa experiência. Além disso, ele pode equilibrar a energia yang interior dos parceiros e, em suas expressões mais refinadas, pode dar-lhes uma experiência superior de união, de amar e ser amados. Se algum hábito emocional prejudicial se imiscuir na vida sexual, será especialmente importante eliminá-lo. É preciso ter um refúgio confiável e seguro com outra pessoa, da mesma forma que temos um tempo para meditar ou criar uma privacidade. Quanto maior a frequência original de um relacionamento, mais rápido as pessoas revelarão sua verdade interior e descobrirão talentos ocultos. Um relacionamento baseado na frequência original alia a intenção de irradiar o melhor de cada um e se torna um campo supersaturado que pode materializar para ambos experiências de qualidade mais alta de um manancial mais amplo de sabedoria. Então, o relacionamento se torna o caminho para a sua vida que realmente despertou. Características dos relacionamentos baseados na frequência original.
Nos relacionamentos que se baseiam na frequência original, as pessoas dedicam-se igualmente, arranjam tempo uma para a outra e fazem concessões para entrar em acordo. São abertamente afetuosas, atenciosas, previdentes e compreensivas. São honestas e confiáveis. Retribuem as boas ações, adaptam-se às necessidades umas das outras e alteram-se nos papéis principais e coadjuvantes, conforme necessário. Querem o melhor um para o outro e apoiam a expressão da alma e do destino uma da outra. Dissolvem as emoções e os hábitos emocionais prejudiciais, como a culpa, o ciúme, a dissimulação e a vitimização. Comprometem-se a manter o coração aberto e voltar ao afeto quando uma ou ambas recair no medo. Sabem que estão lidando com as mesmas questões quando uma delas traz um problema. Falam sobre o que as amedronta, agrada e motiva. Procuram crescer e evoluírem naturalmente, compartilhando cada momento e cada experiência que ampliem suas zonas de conforto. Respeitam os altos e baixos da necessidade de espaço, intimidade e envolvimento social, dando e recebendo da frequência original. Quando permanecemos centrados em nossa frequência original, dar e receber ganha uma aura quase mágica e emocionante. Deixamos de nos sentir obrigados a dar e receber. Acabam-se as histórias de pagar na mesma moeda, dar para receber, adular para ganhar e controlar o que e como se recebe. É possível dar generosamente sem primeiras nem segundas intenções e receber coisas que nem imaginávamos desejar ou precisar. Ocorre-nos fazer alguma coisa para o parceiro e no fim era justamente isso que ele estava precisando. Ele nos dá o que lhes parece agradável e isso acaba se revelando a peça que faltava em um quebra-cabeça. Quando damos e recebemos da frequência original de um relacionamento, o campo compartilhado regula aquilo que tiver de ser sabido e feito, pondo-nos ideias na cabeça e motivos no corpo. Dar e receber são polos de um só ciclo de atividade. Tanto dar quanto receber catalisam algo do campo para que as duas pessoas percebam e vivenciem. Ambos os papéis, o de quem dá e o de quem recebe, proporcionam a autodescoberta e permitem que os parceiros se sintam de uma forma expandida. Eu mais o recebido é igual a um novo eu. Lembro-me de um Natal em que perdi um dinheiro que meu pai me dera de presente na pilha de papel de embrulho. Depois de buscar frenéticas, contei a ele o que ocorrera, mas disse-lhe que ia agir como se tivesse usado o dinheiro e desfrutado dele, e que para mim ele não tinha se perdido. Portanto, ele não precisava se preocupar com isso. Ele ficou impressionado, quase a ponto de chorar. É claro que uma hora depois, quando toda a confusão tinha acabado, eu encontrei o dinheiro. Só que agora ambos havíamos mudado com aquele drama. Nosso apreço um pelo outro aumentara. A nossa compreensão da força de ser quem dá é quem recebe estava mais clara. Sem que percebesse o modo como eu tinha recebido, fora para ele um presente. Em nossa percepção transformada, como tudo está intimamente interligado, não perdemos nem jogamos nada fora se nos damos. O doador, o presente e o receptor são aspectos nossos. Eles existem no espaço que ocupamos. Dando ou recebendo conscientemente, mobilizamos a experiência que o presente propicia em ambos. Na verdade, só há aumento, já que ambos percebem que têm a experiência do presente. Quando se ligam, as pessoas tornam-se um tanto diferentes. Os relacionamentos nos mudam, nos revelam, evocam mais em nós. Só quando nos juntamos a uns outros é que nossos presentes ficam visíveis, inclusive para nós mesmos. Margaret Walton e Myron Collins. A frequência original de um relacionamento revela sua afinidade.
Quando nos centramos na frequência original de um relacionamento, mesmo que esse relacionamento seja com alguém que mal conhecemos, ela funciona como uma referência de sabedoria que pode ser usada para revelar-nos, porque os caminhos se cruzam ou porque estamos juntos. A partir dessa perspectiva calma, neutra e amorosa, é possível procurar temas que se apliquem aos dois. Depois disso, o campo compartilhado que ocupamos nos ensinará, proporcionando-nos intuições acerca da provável desdobramento do processo de aprendizagem e depuração entre nós. Vamos atentar mais uma vez para quem são as pessoas que povoam nosso mundo, inclusive os atores e personagens que vemos na mídia e nos livros. Os temas que elas representam são pistas sobre o que as almas querem que nós dois vejamos com atenção. Lembremos, quando um dos membros de uma dupla percebe alguma coisa, ela é revelante para ambos. Os amigos estão tentando fazer dinheiro ou lutando para evitar a falência. É possível que todos estejam prontos para mudar de marcha e encontrar um meio de ter sucesso no qual o medo não está incluído. O parceiro anda entediado e se queixando de uma posição na vida? Talvez os dois estejam prontos para avançar para um novo nível da expressão pessoal. Alguém anda lendo muitos livros de Jane Austen? Talvez essa pessoa e o parceiro precisem de mais namoro, mais audácia ou uma vida mais simples. Talvez esteja impressionado com as outras pessoas da categoria que fazem diferença no mundo e cuja vida é equilibrada e produtiva. Provavelmente está pronto para integrar essas qualidades e assim entrar numa fase expandida da vida e dos relacionamentos. E se uma pessoa tiver um relacionamento com alguém que demonstre um traço repulsivo de caráter, será que essa coisa terrível está nela também? Para descobrir a finalidade de uma situação complicada como essa, é preciso mergulhar nas emoções e nos hábitos emocionais subjacentes. O comportamento que desagrada pode ser a forma que a pessoa encontrou de medicar uma ferida emocional da qual está associada, como a rejeição ou uma experiência avassaladora de terror. O paralelo é que se pode ter uma ferida semelhante e lidar com ela de maneira oposta. Por exemplo, imaginemos duas pessoas que tenham sofrido com a energia sexual imprópria de um dos pais. Independentemente de o abuso sexual ter acontecido de fato ou não, uma pode tornar-se promíscua e sexualmente agressiva, ao passo que a outra pode tornar certinha e pudica. Se elas se sentirem atraídas, o relacionamento parecerá uma loucura e elas provavelmente se culparão uma a outra por agir de um modo que desestabiliza sua própria posição. Centrando-se na frequência original do relacionamento, elas poderão encontrar as semelhanças suprimidas e a vulnerabilidade comum. Então vem a compreensão. Elas estão desempenhando papéis opostos e poderiam muito bem estar no lugar uma da outra. A partir daí, a cura pode acontecer. Você cura os outros curando a si mesmo. Tanto os relacionamentos casuais quanto os íntimos contêm informações acerca de como estamos crescendo e nos curando, podendo ensinar-nos como servir as pessoas e trabalhar em profissões terapêuticas e assistenciais de uma maneira mais eficaz. Quando mais gente incluirmos dentro de nós como aspectos nossos, mais telepáticos e empáticos nos tornaremos. E quanto mais empáticos formos, mais conseguiremos identificar as causas dos sofrimentos dos outros. Se entramos em fusão inconsciente com eles, teremos a sensação de que esse sofrimento é nosso e desejaremos nos livrar dele, curando-os e melhorando a situação deles. A verdade é que o sofrimento é nosso, se nós o sentirmos. Embora os médicos trabalhem para curar o corpo físico, a cura completa das feridas energéticas e emocionais que precipitam doenças e lesões físicas só pode ser atingida quando cada um trabalha no laboratório da própria vida e do próprio corpo. Médico, cura-te a ti mesmo.
Sam, que perdeu os pais num acidente automobilístico quando era muito jovem, tinha propensão a resgatar mulheres que tinham sido abandonadas. Ele se permitia sentir a ferida do próprio abandono conforme esta aparecia nas mulheres, porque assim ele estava a uma distância segura, mas não conseguia experimentar diretamente a angústia de sua própria perda. Sua lógica inconsciente era de que, curando essas mulheres, sua ferida desapareceria. Por ironia, com isso ele afastava as mulheres. Elas sentiam que ele via algo de errado, já que tentava mudá-las. Então abandonavam e reforçavam a ferida dele. Curar a própria ferida tentando curar a de outra pessoa não funciona. E curar a ferida de outra pessoa por ela tampouco. A cura não pega porque a outra pessoa não faz a opção consciente nem assume a responsabilidade pela experiência. Por ocuparmos campos de percepções e energia mutuamente inclusivos, quando uma pessoa cura alguma coisa em si mesmo, cura também uma parte da ferida do parceiro. E, aliás, de todo mundo que estiver em seu campo, com a elevação da vibração comum a todos. À medida que curamos a ferida de um abandono, por exemplo, deixaremos de contribuir para que a ferida do outro se mantenha, pois não teremos em nós uma ressonância que lhe corresponda. O parceiro terá mais facilidade em optar por renunciar à perpétua o próprio sofrimento e torná-lo uma realidade. A vibração pessoal catalisa a comunicação direta corpo a corpo. A cura, na verdade, é a comunicação telepática livre das pressões entre almas e corpos. É como se o corpo e a vibração pessoal da pessoa saudável dissessem àquela que não está saudável: eis aqui um exemplo de sistema em sintonia. Estou ressoando com você em amor, e você pode criar sua própria versão disso sempre que quiser. A ferida curada lhe é oferecida para que essa pessoa a sinta, e se ela estiver pronta, os dois corpos negociarão uma transferência do padrão sutil, de como a cura poderia ocorrer e de qual seria a possível sensação depois. O parceiro então optará por entrar com gratidão no espaço de cura que foi propiciado, ou irá embora e encontrará alguém que corresponda a esse sofrimento e o reafirme. É claro que isso cabe a ele. Curar-se ou ficar ferido é uma opção de identidade. Gosto não apenas de ser amada, como também de ouvir que sou amada. O reino do silêncio é grande o bastante na eternidade. George Eliot. É possível ler as pessoas com sensibilidade consciente. Quando conhecemos alguém novo, as primeiras impressões que recebemos são claras. Talvez percebamos que captamos muitos insights sutis e que sabemos mais sobre o que fazemos as pessoas serem como são do que imaginamos. Logo que conhecemos uma pessoa, seja pessoalmente, por telefone ou até por e-mail, nosso corpo, barômetro de confiança, se expande ou se contrai, enquanto se ajusta para ressoar conforme a vibração pessoal dela. Nessa frequência pode corresponder instantaneamente ao estado emocional dela. Se nos sentimos felizes, revigorados ou inteiramente aceitos, provavelmente é porque essa pessoa é alegre, para cima e avessa a críticas e julgamentos morais. Talvez nos sintamos envolvidos por uma grande onda de energia eterna e percebamos que essa pessoa cativa pelo encanto. Se sentimos frio ou atraídos, talvez pressintamos imediatamente que a pessoa está tensa, porque é tímida, está preocupada, é desconfiada e está ocultando um segredo, ou precisa controlar os detalhes do ambiente por se sentir subjugada. Assim como as pessoas e os animais sabem quando alguém está olhando para eles, o corpo sente as mínimas alterações de pressão que acompanham os fluxos de energia sutil quando eles se expandem ou são restringidos. Conseguimos sentir uma onda que acumula massa, uma onda perturbada, uma onda excessiva e perigosamente amplificada, que corresponde à sensação da iminente polarização e oposição dos fluxos de energia.
e também conseguimos sentir as ondas regulares, uniformes e coerentes que caracterizam as pessoas que estão em harmonia. A sensação transmitida pelas pessoas confiáveis é de total presença, realidade e congruência. Talvez nos sintamos mais verdadeiros na presença delas. Quando escutamos uma verdade, é possível que a vibração pessoal emita um som harmonioso ou vibre com mais clareza, como um sino. Quando alguém mente, talvez nossa vibração pessoal dispare de maneira assistemática ou faça uma pausa, como se tivéssemos inspirado rapidamente uma porção de ar. O corpo sente que alguma coisa está em desarmonia, e isso pode, num nível visceral, causar um pouco de medo. Talvez sintamos algo parecido quando encontramos pessoas que não estão em sintonia consigo mesmas. É possível que elas estejam dizendo uma coisa com as palavras e projetando outra nas imagens interiores da própria imaginação, enquanto sua vibração pessoal parece tranquila e serena. Alguma coisa não bate, e interiormente inclinamos a cabeça e prestamos mais atenção até distinguir muitas linhas tênues. Há uma diferença sutil entre a energia que se acelera por causa da adrenalina, medo, e a energia que se acelera por causa de uma animação saudável. Do mesmo modo, sentimos a diferença entre a energia calma, afetiva e a mobilidade congelada. Experimente isso. Sinta a diferença entre um coração fechado e um coração aberto. Como você sabe quando o coração de alguém está aberto ou fechado? Descreva as sensações sutis de seu coração e seu corpo quando está com alguém que o aceita, entende, estima e defende, ou quando está se divertindo, rindo e brincando alegremente com alguém. O que seu coração e seu corpo sentem quando o parceiro julga, interpreta mal suas boas intenções, o culpa ou acusa, se fecha e fica lacônico ou toma decisões que o afetam sem lhe perguntar nada? 2. Lembre-se de uma ocasião em que alguém o magoou, ofendeu ou tirou do sério, e você reagiu recolhendo sua energia e se fechando. Como seu coração se sentiu? Lembre-se de uma ocasião em que seu coração foi até alguém. Escreva sobre essas sensações sutis. Pratique captar os sinais sutis que indicam quando o coração de alguém está aberto ou fechado, e quando seu próprio coração está aberto ou fechado, quantas vezes puder e durante alguns dias. Andrew foi ignorado quando era criança pela mãe inacessível e subsequentemente teve uma série de relacionamentos nos quais as mulheres também o ignoravam e ele as acabava deixando. Depois passou alguns anos sozinhos, trabalhando os próprios problemas, sem confiar em sua mecânica de eleição de namoradas, até resolver que finalmente era hora de encontrar uma parceira de vida que realmente combinasse com ele. Uma mulher cujo aniversário era apenas alguns dias depois do seu e pareceria ter ele uma afinidade excepcional, era particularmente atraente e desejável. Era fácil imaginar uma vida em comum com ela. Entretanto, 2 fatores relevantes vieram gradualmente à tona. 1. Ela ficara sem ter onde morar, dormindo em sofás na casa de amigos durante quase um ano. E 2. Ainda estava casada com um homem que se casara com outra mulher, sem contar a esta qual era a situação dele. Quando Andrew perguntou-lhe por que não tomar as providências para oficializar o término dessa relação, sem pensar ela respondeu: não tive tempo de cuidar da papelada. Ao analisar por que essa mulher apareceu em sua vida e por que sentira tanta atração por ela, Andrew percebeu que, embora parecesse disposta a ter um relacionamento com ele, ela não estava disponível. Na verdade, estava impondo uma estranha vingança ao marido, pois também não lhe permitia estar plenamente disponível para a nova esposa. Ela não estava disponível nem para si mesma, já que não fazia nada para criar um lar na qual pudesse centrar-se e expressar com clareza sua verdade.
Ela deve estar irradiando os feromônios da indisponibilidade, minha droga preferida, brincou Andrew. Ele viu que tinha interpretado mal a indisponibilidade e a hiperatividade dessa mulher como uma aura atraente de mistérios, e que na verdade era seu corpo reagindo com adrenalina e pavor, já que conhecia muito bem o padrão de rejeição potencial. E então disse não àquela fonte de problemas e decidiu permanecer em sua frequência original, ciente de estar muito perto da capacidade de reconhecer um relacionamento saudável. Perguntas a fazer na leitura de pessoas em relacionamentos. Essas pessoas são congruentes em si mesmas? Sua apresentação se alinha com o próprio medo ou a própria alma? Elas estão projetando uma fachada falsa ou se relacionando comigo a partir do ego? Estou lendo a energia com precisão? Nossa correspondência tem algum ponto cego? Minhas reações vêm de motivações secretas ou de um lugar neutro? O que elas provocam imediatamente em mim? Como meu corpo reage a elas? Estou captando pistas sensoriais? Elas parecem ser flores que não se cheira? Ou soam estranhas, esgarniçadas ou ocas? O que posso estar aprendendo com essas pessoas? Para que posso estar querendo chamar atenção em relação a mim mesmo? Elas são confiáveis? Honestas? Estão mentindo ou ocultando alguma coisa? Elas têm algum problema pessoal que possa vir a sabotar um relacionamento ou fluxo de um projeto? Elas têm alguma necessidade de controlar e, se nesse caso, qual é e como a exercem? Esse relacionamento é benéfico para mim? Por quê? É hora de atualizar ou mudar esse relacionamento? É hora de terminar esse relacionamento? Como passar do conflito ao fluxo de energia? Parte do domínio da ressonância dos relacionamentos consiste em entender a natureza cíclica da interação e o modo como seus diversos movimentos interiores de onda se emparelham aos de seu parceiro. Você está oscilando conscientemente entre níveis de identidade, dar e receber, lucidez, amor, e confusão, medo, espaço e forma, e entre sua consciência interior, yang, assertiva, e sua consciência interior, yin, receptiva. A vida não se destina a ser só de um jeito. Quanto mais fluido você for, ou seja, quanto menos interromper a onda, mais equilibrado você será e mais poderá aplicar os princípios que regem as ondas para aumentar o fluxo e a alma de seus relacionamentos. Os relacionamentos podem funcionar do antigo modo positivo, movido a conflitos, conforme presente na figura 1, observe a figura, e 2 do diagrama abaixo, ou de um modo transformador, no qual a frequência e o fluxo da energia têm papel fundamental na dinâmica. A figura 1 representa a depressão de uma onda, ou a fase de influxo, de centramento de um ciclo. Independente de ela aplicar a você como indivíduo ou ao curso do desenvolvimento de um relacionamento, é nesse estágio que ocorre a experiência da unidade, do espaço e da gestação do novo. Se estamos em um nosso processo particular, precisaremos parar, ficar imóveis e retomar o contato com a frequência original. Se estivermos num relacionamento, é aí que as pessoas são atraídas umas pelas outras e se esquecem do modo exterior. Quando o influxo se dá, o ego quer parar o fluxo e convencê-lo de que assim é que a vida é. Começam as fixações num processo pessoal. Podemos nos sentir isolados, introspectivos, considerar-nos um inútil ou em depressão porque nada está acontecendo. Num relacionamento, os parceiros se fixam um no outro e em suas semelhanças, passam juntos um tempo destemidos, vivem praticamente na vida um do outro e perdem de vista sua própria verdade.
Figura 2 representa a crista de uma onda, ou a fase de refluxo, de criatividade de um ciclo. Independentemente de ela se aplicar a você como indivíduo ou ao curso do desenvolvimento de um relacionamento, é nesse estágio que ocorre a experiência da diversidade, da descoberta e da materialização. Quando o refluxo começa, o ego quer parar o fluxo e convencê-lo de que assim é que a vida é. Num processo pessoal, quando as fixações começam nesse estágio, podemos nos sentir hiperativos, subjugados, presos às criações ou alienados de nós mesmos. No relacionamento, é aí que os parceiros divergem ao descobrir suas evidentes diferenças. Eles se afastam da unidade e caem num impasse polarizado, no qual não conseguem concordância e começam a queixar-se, a culpar-se um ao outro, e achando que o parceiro não lhes convém, acabam por sentir-se isolados. Nas realidades em que ficamos saltando contra a vontade entre a fixação na fusão e a fixação na dessemelhança, acabamos criando um sofrimento desnecessário. Se não vivermos a virada da onda, que costuma ocorrer quando tudo o que vimos fazendo de repente ganha sentido, prolongaremos essa fase, gerando negatividade. Concentrando-nos na fluidez e na tendência natural que a vida tem de oscilar, conseguiremos passar a um modo transformado de relacionarmos tanto com a própria natureza superior quanto a natureza superior dos outros. O segredo está em ver que 1. O fluxo não para nunca. 2. A onda ou ciclo sempre se curva e prossegue até uma virada. 3. A parte do ciclo que estamos percebendo, seja qual for, é a que precisamos agora. E 4. A parte do ciclo em que estamos evoluirá naturalmente para a fase seguinte, no momento certo. Como o relacionamento pode oscilar harmoniosamente? A figura 3 representa um relacionamento em fluxo, um relacionamento que nos permite lembrar como é quando se está no fim de uma fase, quando a onda se curva, levando-nos à própria experiência de que precisamos. A mente não congela numa posição nem fica presa a maniqueísmos. Em vez disso, confiamos no fluxo de energia, percebemos o que é novo, reconhecendo que vale a pena compreendê-lo e ficamos à vontade diante do paradoxo, que é um modo de pensar inclusivo. Ficar juntos e ficar separados são coisas igualmente boas. Ter ideias diferentes é educativo. Se no momento de maior oposição conseguimos ver como o traço de que não gostamos do parceiro também está em nós, ocorre a virada. E lembraremos que é possível voltar a concentrar-nos na frequência original desse relacionamento. Se nas épocas de maior fusão do relacionamento, o ponto do centro do 8, percebemos que será revigorante distanciar-nos do parceiro e ver o que ele prefere criar e aprender em seguida, não agiremos com positividade nem desconfiança. Se quando ambos se encontrarem nos pontos mais afastados do relacionamento, as margens externas mais extremas do 8, for possível perceber o grande desejo de voltar para casa e contar ao parceiro que vivemos, ver como ele reage e o que pode acrescentar, não nos sentiremos isolados nem o culparemos. O coração em ti é o coração de todos, não há válvula, não há parede, não há cruzamento em parte alguma na natureza, mas um só sangue corre interruptamente em circulação infinda por todos os homens, como a água do globo é toda um só oceano, e em verdade sua maré é uma só. Ralph Emerson. O relacionamento entre duas pessoas interiormente equilibradas, cuja prioridade é permanecer na frequência original do relacionamento, é uma dança harmoniosa e bela, na qual ambas sabem conduzir e ambas sabem seguir. Ambas gostam de ser íntimas e particulares. Ambas gostam de ser independentes e sociáveis. Ambas confiam no fluxo e sabem que o que vem do outro é importante para elas também. Se um parceiro precisa ser particularmente dinâmico,
O outro naturalmente tem vontade de dar-lhe espaço para que ela haja com eficiência. Na próxima vez, ele o apoiará. Quando um parceiro acusa o outro de alguma coisa, é possível manter a lucidez e facilitar um retorno ao afeto. Na próxima vez, será ele quem manterá a calma. Se pudermos oscilar continuamente entre as fases positivas de um ciclo, conseguiremos acessar muito mais o potencial do relacionamento, pois a conclusão de cada ciclo contribui para aumentar a confiança e a saturação de alma do campo compartilhado. Fórmula para o bom fluir dos relacionamentos. Fase 1. 1. Você sente-se simultaneamente atraído um pelo outro, porque suas frequências ressoam com questões em que ambas as almas desejam concentrar-se. Os dois sentem atração, amor e admiração. 2. O amor leva tudo o que impede, mas amor para o espaço do relacionamento, a fim de que essas coisas sejam trabalhadas. Os medos subconscientes das duas pessoas vêm à tona. Vocês desempenham papéis opostos, têm opiniões divergentes, culpam e punem um ao outro, voltam a suprir os problemas para viabilizar a convivência ou rompem. Isso geralmente se repete, se arrasta e pode muitas vezes acabar com o relacionamento. Para ter sucesso, o relacionamento deve progredir até a fase 2 e a fase 3. Fase 2. 3. Vocês optam por voltar e centrar-se na frequência original do relacionamento. Encontram um meio de tornar a abrir o coração e dizem o que estão sentindo sem culpa nem projeção. Nada de frases começando com você. 4. Vocês buscam vulnerabilidades comuns, entendem suas percepções equivocadas e dessa vez optam por transformar cada um seu próprio hábito emocional prejudicial. O parceiro faz sua opção com seu próprio ritmo. 5. Vocês reafirmam aquilo que valorizam no relacionamento e no outro, redefinem seus objetivos com a união e lembram que desejam amar um ao outro. 6. Mais interferências contrárias a um amor maior afloram, agora no subconsciente de ambos. Fase 3. 7. Repitam a frase 2. A cada vez que o amor vence o medo, seus corpos ficam mais habituados ao relacionamento em frequência mais alta, de modo que vocês param de escolher vibrações negativas porque elas são chatas e difíceis demais. Só para recapitular, as frequências das pessoas que estão em seu mundo combinam com a sua. Você compartilha de um campo de vibração. Seu crescimento pode se acelerar se você entender as finalidades dos relacionamentos de sua vida. Os outros reforçam seus talentos positivos e o ajudam a compreender suas atuais lições de vida. Apresentam-lhe novos rumos ou ajudam-no a ver sanar feridas emocionais e hábitos emocionais prejudiciais. Os relacionamentos baseados no medo têm questões específicas a resolver, mas as pessoas que têm frequências extremamente diferentes não aparecem na vida uma da outra. Os relacionamentos mudam ou terminam porque as vibrações dos parceiros mudam, porque as almas entram em novas fases. Não há necessidade de ficar contrariado com o fim de um relacionamento se vocês derem apoio ao crescimento da alma um do outro. Quando está só, você continua relacionando-se com muitas outras coisas. É possível parar de estar em ressonância. Os relacionamentos também têm uma frequência original, que revela sua finalidade mais profunda e a mecânica do provável desdobramento dos processos de transformação dos parceiros. Quando você dá e recebe de sua frequência original num relacionamento, só pode haver aumento para ambas as pessoas. Os relacionamentos ajudam-no a experimentar uma identidade expandida. Você deixa de pensar em si como indivíduo e sente-se um relacionamento, uma família, um grupo, uma organização, uma nação e a imunidade. Para curar os outros, você precisa sanar em si mesmo a ferida emocional que viu neles.
À medida que se torna mais hábil com a empatia e a sensibilidade consciente, você captará informações detalhadas sobre as pessoas por intermédio de seu corpo e sua intuição. É possível deixar de ter relacionamentos prejudiciais baseados no conflito e na oposição e passar a ter relacionamentos saudáveis, baseados no fluxo, trabalhando com os princípios de que regem as ondas para oscilar conscientemente. Mensagem da frequência original. Lembre-se do amor que caracteriza a alma. A compatibilidade profunda que se estabelece de alma para alma começa com a agradável ressonância da familiaridade, com a intenção de que, de algum modo, já nos conhecemos. Quando falamos, nossas ideias vão se encaixando como peças de um quebra-cabeça, usando-se como base à medida que aos poucos descobrimos um mundo criando conjuntamente, mais interessante e complexo do que qualquer um de nós poderia conhecer sozinho. É a excitação de nossas mentes que se interpenetram e estimulam, que alimentam o coração romântico e a paixão física. O desejo de descobrir o caminho que leva a isso, que tanto conforta a afinidade que parece existir no momento em que nos conhecemos, é o combustível de um amor para a vida inteira, pois quando mais perto chegarmos da causa de nossa misteriosa harmonia, mais ela recua, levando-nos mais longe, a uma experiência maior e mais expandida de nosso eu comum. O voo e o entrelaçamento de nossas mentes inspiram em nós uma sensação de maravilhamento. Imaginar que a reciprocidade desse intercâmbio seja possível, que possa durar toda a eternidade. Ficamos atônitos, nossos corações fundam-se em alívio e profunda gratidão. E quando pressentimos novos intercâmbios espontâneos, nossos corações batem aos saltos. Então, infiltrando-se por todas as células, nossa atenção se torna mais lenta e cai abaixo do nível das palavras. Não conseguimos falar, só podemos render-nos, penetrar, fundir e entrar a um transe de beleza. Então aqui está o ritmo da atração física, o princípio lento, e depois buscando avidamente a unidade da sensação, a sensação da unidade. Posso cair em você e abrir mão dessa coisa em mim que me mantém separado, que faz de mim um eu. Somos livres e gratos pela liberdade um do outro. E dia após dia, com fé na surpreendente substância de si mesmo e do parceiro, a intimidade cresce. Com o ritmo de respiração fácil, nós nos afastamos um do outro e divergimos de uma maneira interessante. Então nos reaproximamos e trocamos saberes. Nós crescemos e libertando-nos e desejando-nos repetidamente, construindo uma confiança que reforça todos os aspectos do amor. Tudo que vem do outro é um alívio que nos leva para casa. Fazemos juras que são afirmações de verdades superiores e não contratos legais de autossacrifício. Comprometemo-nos a acreditar na magnificência do parceiro primeiro como alma e só depois como personalidade. Para ver a alma, a percepção do mesmo eu, olhando pelos olhos do outro, falando com a sua voz, isso é o colapso da falsa atração da carência, do falso medo da culpa e da rejeição. Ver a alma, como a nossa prática diária, torna a atração e a rejeição fenômenos pré-históricos. Sabemos que sempre estivemos, estamos e estaremos um no outro, como o outro e nós mesmos. Juramos criar e amar o manancial tranquilo e cálido do lar do coração. Voltar a centrar-nos nessa frequência, lá viver com a máxima constância. É penoso deixar esse lar. É penoso para o nosso eu pensar negativamente a respeito do outro. Mais penoso falar negativamente e ainda mais penoso agir por medo. O outro escuta nossos pensamentos, pensa nossos pensamentos, sente nossas emoções contraídas e não distingue sua propriedade.
Escolhemos o prazer e a alegria para servir a nosso eu. Assumimos um compromisso com a saúde física e emocional para servir a nosso eu. Dizemos sim à criatividade e à celebração, com a maior frequência possível para seguir o nosso eu. Tudo o que fazemos é fazer amor e sentir o amor vivo em nós. Não tem sentido ficar lembrando aos outros suas falhas. Isso só faz o nosso eu ficar remoendo o que não está funcionando. Ver o que não é um desperdício de tempo precioso para levar amor aos corpos. Quem somos nós agora? Nosso repertório cresceu até incluir os talentos e pontos fortes de cada um. Sabemos como é vir de onde o outro vem, viver a infância um do outro, carregar os fardos um do outro e até morrer a morte um do outro. Com dois de nós vivendo todos esses elementos comuns, tudo fica bem mais fácil de suportar, mais fácil de digerir de algum modo. Podemos ir mais rápido se quisermos, ou mais devagar. À medida que evoluirmos, surgem novas perspectivas. Será que agora somos mais como os anjos? À medida que nos entregamos ao nosso eu, naturalmente incluímos mais vida. Convidamos mais gente para viver conosco um amor familiar e conhecemos com um lar afetivo ainda maior. Não possuímos nem prendemos um ao outro. A confiança e a estima recobrem a ampla estrada branca sem que viajamos. No próximo vídeo, continuaremos com o capítulo 8, encontrando as melhores soluções, opções e planos.